Boa noite, irmãos, aqueles que estão em casa, que vão ver ou vão ver depois. Nós estamos aqui na nossa quinta-feira de oração, estudo bíblico, e hoje vamos dar prosseguimento, então, ao nosso estudo sobre a graça. E nós estamos com o propósito de olhar, de novo, do Velho Testamento até o Novo Testamento, o Deus de graça. Um dos objetivos é justamente a gente não confundir, porque existe uma ideia de que o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento, principalmente para algumas religiões que acreditam que o Deus do Velho Testamento tem a ver com um tal do Demiurgo, que é um semideus grego que teria formado a matéria, e a matéria é má e tal, essas coisas, então tem tudo a ver com essa visão de um Deus castigador, punidor, vingador, destruidor, inclusive, porque é assim que muitos veem o Deus do Velho Testamento. Embora aqui está muito claro na vivência de Davi com Deus, a atividade, ele chamando, por exemplo, Deus de meu pastor, Então, sim, senhora. Nós temos essa apostila disponibilizada. Se vocês que estão em casa quiserem, a gente manda também. E vamos depois fazer a outra parte dela. Mas eu queria começar aqui, na nossa introdução, que tem a ver justamente com essa visão do Deus do Velho Testamento, parecer que Deus é diferente, porque Jesus se manifestou de uma forma tão próxima, carinhosa, bondosa, amiga, de uma maneira acolhedora, e parece que o Deus do Velho Testamento ele está lá realmente atrás daquela cortina de 40 centímetros que só o sumo sacerdote entrava. E não, a Bíblia diz que Deus ama o mundo. João 3,16, que é o versículo central, fala isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é Deus amando o mundo, é Deus dando o seu Filho, é Deus derramando o seu Espírito. É o mesmo Deus, Então, nós vamos dar uma olhada aqui no nome de Deus, essa página 5, na introdução aqui, já entrar no primeiro tópico. Eu queria ser um pouquinho teórico, para que a gente vá comentando. Depois sobe bastante tempo para a gente dar uma comentada e a gente fazer as perguntas, Aqui nós temos esse tetragrama YHVH, que em hebraico é Yud, Rei, Vav, Rei, que são as letras que caracterizam o nome de Deus, não tem vogais. Então, geralmente, eles chamam Deus de Adonai, ou hoje, Hashem, E Yahvé é o seu nome, ou Yah, Tem um texto de Zacarias 14:9, diz assim: naquele dia, um só será Yahvé, e um será o seu nome. Então, é uma tradução aproximada do nome de Deus, porque, na verdade, o que a tradição diz? Que a pronúncia do nome de Deus, ela foi esquecida porque eles levaram muito a sério, primeiro, um dos mandamentos ali que fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, eles não falavam, Ai, meu Deus, Ai, Yahvé, vai com Deus. Não, eles não, até hoje, inclusive, não pronunciam o nome de Deus, a não ser em formalidades ou quando eles estão em oração, Mas por que colocar esse tetragrama? Porque depois a gente vai ver que as letras aqui em hebraico, que é Yud, Rei, Vav, Rei, elas são a origem do nome Yeshua. E essa origem ela vai estar ligada no significado de salvação, de Salvador, certo? Então, a Bíblia traduz normalmente como Adonai ou Yahvé, e seus caracteres são esses que eu coloquei aqui, estão escritos as letras para a gente poder estar transliterado, a gente poder ler. No início da Bíblia, Yahvé, Deus, plantou um jardim no Éden, ou como com Moisés, ele falou, eu sou aquele que é o que quiser ser, teu Deus. Jesus disse a Felipe uma frase naquele momento, quando ele estava se despedindo deles, ele falou assim, eu vou para o meu Pai. E aí Felipe, ele falou assim, e vocês conhecem o caminho? E ele falou, não, Senhor, nós não sabemos o caminho. Ele falou, Felipe, eu sou o caminho,
Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, essa pessoa de Jesus, né, entrelaçada, nós não sabemos como, na eternidade, ele foi gerado de Deus, ele não foi criado. Não podemos confundir nunca e falar que Jesus foi criado. Ele não é criatura, ele é criador, ele é gerado de Deus. No momento, diz o estudo teológico, na eternidade, Deus de Deus, luz de luz, né? Ele foi gerado e não criado. Ele falou para Filipe: você não crê que eu estou no Pai? Você não crê que o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, nós vamos dar uma entrada aqui numa parte teórica sobre a origem do nome Yeshua. O nome Mashiach, que a gente geralmente, né, agora nos últimos 25 anos tem se tornado mais popular no meio evangélico, nas músicas, Yehoshua HaMashiach, que é o Messias, o ungido, remonta a mais de 3.000 anos, quando Moshe Rabinu, que seria o Rabino Moisés, né, o Moisés, nosso professor, mudou o nome do Eframita, que seria seu sucessor, de Hoshea para Yehoshua. O nome de Josué, então, era Hoshea, e ele mudou para Yehoshua, que significa Iá, Deus, salva. Bamidar, ou Números 14:16, está escrito isso. Este nome, Yehoshua, é grafado na Torá com duas formas distintas. Aqui é uma parte bem didática, né? Uma com Yud, Rei, Vav, Shin, Ain, em Deuteronômio, então, ou melhor, em Números 13:16, e outra com Yud, Rei, Vav, Shin, Vav, Ainen. No Deuteronômio também está isso, né? Tem aqui uma fonte para vocês darem uma olhada nessa questão. Mas o nome Yeshua deriva-se da raiz hebraica formada por quatro letras, então. Yod, Shin, Vav e Ain, que significa salvar. Aqui é muito importante, porque quando a gente usa o nome Jesus, por exemplo, em nome de Jesus, né? No nome de Jesus, a gente está já numa transliteração do Jesus, que é o grego, para Jesus, que daí já é o português, mas o nome, ou essas letras, né, J-E-S-U-S, ela pode estar na cabeça das pessoas sem o significado que é Salvador. Sempre que você disser o nome dele, é melhor até falar, inclusive, o Salvador, porque é esse o significado, que também, levando para o nome de Yahvé, é a mesma raiz, ou, como disse o profeta, naquele dia o nome dele será Deus salva, né? Sendo muito parecida com a palavra hebraica para salvação, Yeshua. Então, vocês veem nas músicas, Yehoshua, Yeshua, Jesus, tem muitos que falam. Então, é considerado uma forma reduzida pós-exílio babilônico do nome Josué em hebraico. E veja que Josué é aquele que introduziu o povo na terra prometida. Tudo na Bíblia ela é simbólico, ou melhor, tem simbolismo, tem significados, que na verdade para a gente esqueceu, e por mais que não tenha a importância, porque hoje nós temos a substância e não a sombra, nós temos já desde que Jesus nasceu, né, a concretização do Salvador ungido, caminhando na terra, tabernaculando conosco, mas é importante porque a gente vai entendendo o agir de Deus nesses primeiros, né, vamos dizer assim, 2.000 anos até Cristo, começando com Abraão, em 2.200, até chegar no nascimento de Jesus. Tem todo um trabalho de Deus, de organização e de pedagogia, a palavra é essa, pedagogia para o povo hebreu, né, e depois as nações que seriam salvas, compreender o trabalho de Deus e ver que é o mesmo Deus, porque Jesus, dos nomes também, nós vamos ver mais para frente aqui, que o profeta Isaías disse que o nome dele seria Deus conosco, né? Deus presente conosco. E aí nós temos aqui, ele dará à luz a um filho e porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Essa relação é importante, porque depois nós vamos ver aqui, ó, em Daniel falou a mesma coisa para eles, o anjo Gabriel falou a mesma coisa para Daniel, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bom, Daniel está cerca de século VI ou V, antes de Jesus. Quando o mesmo Gabriel se apresenta para Maria, ele fala, o seu nome será Salvador. Se a gente for lá no texto hebraico, a gente deveria ver que o nome tem essa raiz,
é importante porque Deus ele vai moldando as coisas, ele vai assim fazendo, parece que uma escultura para a gente ter a visão completa de Jesus. O que isso significa para o nosso estudo? A manifestação de Jesus é exatamente a revelação de Deus, né, de si mesmo, pois Yeshua é Deus encarnado para manifestar a salvação aos homens de forma graciosa. Por quê? Se tem alguém querendo nos salvar, tem alguém que está muito interessado em nós. E ele não quer nos salvar, como se você estivesse dentro de um poço, e ele está lá em cima com uma corda jogando para você, que seria o quê? A palavra, a oração, o jejum. Pega, pratica isso aqui, sobe a corda, e daí você vai se encontrar comigo. Não, ele desce no poço, como Jesus deu aquela figura do pastor que vai buscar a ovelha, coloca nos ombros eu e você, coloca o pecador nos seus ombros, né? E sobe, e nos tira de todo e qualquer poço. E é claro que numa outra metáfora, ou outro simbolismo, a gente vai ver ele, na verdade, tomando o nosso lugar, e não só nos tirando do poço, ele morrendo nos nossos lugares, né? Outros deuses. Aqui nós vamos ver que no politeísmo, que do grego quer dizer Deus ou deuses de povos, consiste na crença em mais de uma divindade do gênero masculino, feminino indefinido, sendo que cada uma é considerada entidade individual e independente com uma personalidade e vontade própria, governando sobre diversas atividades, áreas, objetos, instituições, elementos naturais e mesmo relações humanas. Ainda em relação às suas esferas de influência, há de notar que nem sempre essas se encontram claramente diferenciadas, podendo naturalmente haver uma sobreposição de funções em várias divindades. Analisando as principais divindades existentes, chegamos à conclusão de que não há Deus que salve, perdoe os pecados como Yahvé, como está em Isaías 64:4. O que diz Isaías 64:4? Nunca se ouviu falar, nunca se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. É diferente, né? As divindades, normalmente, elas exigem trabalho forçado das pessoas. Os outros deuses, geralmente, são considerados pela Bíblia uma criação da mente dos homens e também a manipulação de anjos caídos, como Paulo fala em 1 Coríntios 10, da mesa dos demônios, né? Esse texto vai falar que a gente não pode se assentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Bom, vamos passar aqui para o tópico 2, depois a gente vai trabalhar os comentários, né? O nome, ou melhor, o que é o favor de Deus? Relembrando, né, porque nós já temos falado tanto sobre isso, João, em seu evangelho, declara que todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Desculpa. É interessante a gente ver essa parte aqui, porque veja que graça e verdade estão do lado, né? A verdade está do lado da graça e não do lado da lei. Não quer dizer que a lei não seja verdade, mas Jesus disse que ele era a verdade. Não é uma verdade, é aquilo que realmente responde todas as perguntas. Porque a filosofia, ela é a busca pela verdade. E Pilatos, inclusive, falou para ele: que verdade que você está falando? Ele disse assim: eu vim para dar testemunho da verdade. E para os discípulos ele falou: sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Ele é a fonte, ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa, o ômega. Ele preenche todos os espaços vazios e as lacunas que estão na nossa mente. E quando a gente não consegue entender, nele a gente vê. Então a verdade está do lado da graça, está do lado do favor, né? E não da lei. E aí deixa claro que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés recebeu e entregou o povo. Jesus veio. É diferente você mandar um e-mail para uma pessoa, uma mensagem do WhatsApp, e você ir na casa dela e falar pessoalmente. Então, nós recebemos a presença dele, né, ali naqueles dias, que fica até hoje, a presença real, a manifestação de Cristo em nossas vidas. A palavra graça tem em sua definição a ideia de favor imerecido, e em contraste com o ensino misturado da lei e graça, vinho novo em odres velhos. Lembra que Jesus falou: vocês não podem colocar vinho novo em odres velhos.
Foi difícil para os judeus abandonarem a Moisés, e uma grande parte deles não abandonou. Não se entende corretamente. Podemos até dizer que não recebemos graça como um favor imerecido, pois depois de sermos salvos, passamos a fazer por merecer, anulando assim o propósito do favor imerecido. Receber o favor de Deus, que é a graça, significa receber Jesus, pois é dele que João está falando quando diz que a graça veio. Então, graça não pode só ser definido como favor imerecido. O Evangelho é a graça, e o Evangelho e a graça é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Porque se for uma teoria, uma filosofia de vida, a gente tem várias. E a gente pode optar ou não. Só que quando Jesus deixa para eles, no finalzinho do ministério, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é porque Deus, Ele definiu que seria assim. Não seria por esforço próprio, não seria por mérito, não seria por templos erguidos, por sacrifícios que pudessem ser feitos. Salomão, por exemplo, sacrificou 1000 touros para Deus. Um touro hoje deve custar o quê, Ivani? Depende da raça, né? Um touro. Mas tem touro que vale 1,5 milhão, 2 milhões, 4 milhões, né? Se for aquele que já tá com prêmios, etc. Mas vamos colocar um touro aí normal, não sei, deve custar uns 200 mil mais ou menos, por aí. Vamos dizer um touro bom assim, mais ou menos. Mas se fosse, né, o valor de um touro mais ou menos 30 mil, 1000 é 30, né, vezes 1000, ele sacrificou muito para Deus, só que isso não significava grande coisa, porque Deus o visita e vê que ele tem o desejo de ser um instrumento de Deus, de servir a nação dele. E ele não pede nada para si, ele pede para que ele possa ser usado por Deus. Ou seja, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero cumprir a tua vontade onde o Senhor me colocou. E assim Deus fez, né? Então nós temos a presença de Jesus como graça verdadeira. Na verdade, nós devíamos chamar assim. Jesus é graça verdadeira, porque ele realmente manifesta o coração do Pai para nós. Vamos passar aqui para o tópico 3. A graça como natureza de Deus manifesta desde sempre. Em virtude da organização do Velho e Novo Testamento, a gente podia pensar que são deuses antagônicos, né? E na verdade é uma visão legalista judaica que nos leva a essa conclusão. E aqui eu não estou dizendo que os judeus, né, estão errados, mas a interpretação daquela, principalmente, escola dos fariseus ou dos doutores da lei da época de Jesus, traziam essa visão meio distorcida de Deus, né? Deus não muda, Deus não está imóvel, mas Ele é imutável. É muito importante entender isso, porque com a ideia de que Deus não muda, a gente pode pensar que Deus está lá sentado no trono, faz 1 milhão de anos, só observando as coisas, né? Não, Ele está em movimento e o movimento dele é para nos salvar. Ele é e sempre foi Deus de graça. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação dos séculos, mas algumas figuras podem no Antigo Testamento nos comprovar isso. Aí nós vamos lá, em Gênesis 3:21, encontramos Deus matando um cordeiro, tirando a pele, provavelmente foi essa pele que ele usou, e é interessante nós imaginarmos que aquela pele, ela não foi, acho que, curtida por Deus, com produtos químicos, aí, um casacão, né? Louis Vuitton colocou nas costas deles, não. Aquela pele foi tirada, ela tinha inclusive o sangue nela, né? Que a pele do carneiro, quando você tira, fica aqueles vasos sanguíneos, fica aquelas, né? E ele colocou sobre eles. Então, a figura do cordeiro morto, já cobrindo a nudez espiritual, a nudez material, uma coisa tremenda. Você já vê o cordeiro lá. Depois, João vai falar, né, que ele é cordeiro morto antes da fundação dos séculos. Nós temos depois, em Gênesis 4:4, aquele cordeiro do sacrifício de Abel. Em 15, 17, 18 de Gênesis, você vai ver que ali há uma expressão também de Jesus passando no meio daqueles animais que foram cortados. Ali é um momento em que Deus faz o pacto com Abraão. E como era o pacto?
ele mandou pegar alguns animais, partir ao meio, e era um pacto daquela época, daquele costume deles. Colocava metade do animal para cá, metade para lá, e quem fazia uma aliança caminhava no meio desses animais cortados e declarava o seguinte: se eu não cumprir a minha parte, que seja feito como foi com esses animais, que eu seja cortado ao meio, dividido, e seja morto dessa forma. E aí, nesse momento, acontece um negócio legal. Você vê esse texto depois em Gênesis 15, que Deus passou no meio dos animais, dizendo que ele cumpriria a aliança que estava fazendo com Abraão, e quando foi para Abraão passar, ele dormiu. E quando ele dormiu, ele viu um fogareiro esfumaçado passando no lugar dele. Um fogo. E aí o significado, Deus sabia que Abraão não ia conseguir cumprir a parte dele. E o filho dele, pré-encarnado, nessa figura do fogo, passou no meio daqueles animais, dizendo: eu vou cumprir por ele se ele não cumprir. Já é o mesmo Deus da graça, o mesmo Deus gracioso. Em Êxodo 3:8, nós vamos ver a mesma situação, 21 e 22. 29 e 38, já diz que é para matar um cordeiro de manhã e à tarde, para que eu caminhe no meio de vós. Ou seja, não era a santidade deles que garantia a presença de Deus, era aquele sangue derramado. Tinha o horário do sacrifício da manhã e tinha o horário do sacrifício da tarde, que era um cordeiro morto, e Deus falou assim: você fará isso para que eu caminhe no meio de vocês. Ou seja, a morte do meu filho aqui, nessa simbologia, a morte do meu filho é que dá a minha presença e garante minha presença no meio de vós. Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas eu queria ler com vocês aí Jeremias 31, para ficar um pouquinho, mais dinâmico, vocês darem uma olhada. Olha o que Deus fala, e na verdade esse texto é repetido no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Jeremias 31. Quem está em casa pode acompanhar, se você quiser apostila, nós passamos para você via WhatsApp. Nós estamos estudando então, hoje, olhando o Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o Deus de graça, é o Deus de salvação, é o Deus de amor. Eu sei que quem, já é evangélico, talvez os irmãos possam ter alguém católico, de origem católica, é claro que se fala desse Deus de amor, só que nós estamos enfocando Jesus no Velho Testamento, na pessoa do Pai, na pessoa, quem sabe, do ministério de Melquisedeque, na figura do Cordeiro que o próprio Pai ele ordenou, na verdade, a Moisés que fizesse toda aquela ritualística. E aqui então em Jeremias, assim, já entrando no período do exílio, onde já tinha morrido quase os reis de Israel e de Judá tinham chegado no ápice, Israel já tinha sido levado cativa, e aqui Jeremias então, ele tem uma palavra profética de Deus para o coração deles. Escuta só, Jeremias 31. Estão chegando dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Não será igual a essa aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Aí ele no 33 fala, qual aliança que ele vai fazer? Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Veja que ele está dizendo, eu vou colocar, porque até então, ele estava dizendo, leiam, meditem, vivam, pratiquem essa lei, como um desafio, Porque parecia assim, se você não praticar, você está frito, você vai morrer, não vai ser abençoado, não vai prosperar. E esse era um dos maiores medos deles. E eles nunca cumpriram. Só que Deus falou, tem que cumprir. Quer dizer o quê? Tem que cumprir. Para que eles, quando não conseguissem, eles falavam assim, Deus, eu não consegui, o sacerdote não conseguiu, o que eu faço? Faz um sacrifício. Aí você paga pelo pecado que se cometeu. Já apontando para Jesus.
E sempre foi assim, a partir daquela ideia do cordeiro que morria de manhã e de tarde. Eles nunca estiveram por conta própria, sempre foi o favor de Deus. E você, se for em números, quando teve aquela história do Balaão e do Balaque, que ele é contratado para amaldiçoar, dos momentos ele fala assim, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Porque ele disse assim, eis que o Senhor não vê iniquidade em Israel e nem pecado em Jacó. Não tinha pecado no meio deles? Claro que tinha, mas o Senhor não via. Por que o Senhor não via? Porque o cordeiro era morto de manhã e de tarde. É muito maravilhoso. E aqui ele está falando, eles não cumpriram, mas agora eu vou colocar as minhas leis no coração deles, que se resumem em duas: a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo ou como Cristo amou. Serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Ninguém mais os ensinará, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E aí vem essa sentença. Como é que o Senhor vai fazer isso? De que forma que Ele vai conceder que a sua lei, que a sua bondade, o seu amor, né, por Ele e pelo próximo, entre no nosso coração? Ele vai dizer explicativo aqui, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E numa versão mais tradicional diz assim, nunca jamais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, para agitar o mar, para que as ondas rujam. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Então você veja que essa aliança é uma aliança prometida um pouquinho antes deles irem para o cativeiro, e depois entrar naquele período que fica 400 anos sem Deus falar nada, ou não ter inspiração profética naquele período. Ele anuncia essa aliança. Se você for em Hebreus 8 e Hebreus capítulo 10, você vai encontrar a mesma palavra, porque o apóstolo ele fala assim, Deus tinha falado dessa aliança. Nós estamos vivendo essa aliança agora, que é a aliança prometida pelo Senhor. Um dos atributos de Yahvé é a imutabilidade, como tal, ele sempre foi e sempre será Deus de graça. Com a visão da graça, podemos perceber e exaltar que nosso Deus, ainda mais, né, é aquele que sempre esteve disposto a nos salvar. Bom, eu coloquei uma perguntinha aqui. Podemos afirmar que grande parte dos cristãos vê de forma diferente o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento? É uma colocação, né, para nós encerrarmos hoje aqui, essa parte teórica, e aí vamos para alguma pergunta que vocês tenham, né, nesses 20 minutos que nos restam. Tem perguntas, Evelyn? Tem perguntas, Vani? Tem perguntas, pastor Michel? Vai fazer perguntas didáticas. Para a gente poder ministrar para o pessoal. Se você for fazer, ou quem for fazer, peço que faça aqui, porque daí já entra lá na nossa live também, pelo menos a sua voz vai entrar lá, né? Abraão, o homem do pacto na fé no favor de Deus, vai ser a nossa próxima lição. E a gente já entra nesse grande nome, né, da história, que é com quem começou tudo. Evelyn. Eu não conheço muito essa parte aí do Abraão, não lembrei aí. Faltei nessa EBD, dessa história, que você falou que passou o fogo no lugar do Abraão. Gênesis 15. Explica um pouquinho melhor essa história. Vamos lá. Então, a passagem de Gênesis 15, queria que vocês em casa pudessem dar uma olhada. Pega o texto ali. E esse momento porque em Gênesis 12 Deus se apresenta, fala para ele sair da tua terra, do meio da tua parentela. E daí ele vai trabalhando com ele, né? 13, 14, no 15, a minha Bíblia pelo menos está aqui um título dessa parte da Bíblia, esse texto, aliança de Deus com Abraão, certo? Veja só, ele fala com ele o que ele ia fazer, porque o que Abraão fala? Senhor, se o Senhor vai fazer uma aliança comigo, eu não tenho nem herdeiro, eu só tenho o Damasceno, Eliezer, que é o meu servo, eu vou deixar para ele as coisas? Deus falou, não.
você não vai deixar para o teu servo, você vai ter descendência, né? Seu herdeiro não será esse, verso 4. Aí levou ele para fora, aquela grande passagem que fala, né? Até o Fernandinho fez aquela música para olhar para o céu e ver as estrelas do céu e a areia do mar, assim será a tua posteridade. Ele leva Abraão para contemplar as estrelas, assim será a tua descendência. E aí o verso 6, veja que já fala de uma coisa que vai ter lá no Romanos 4, Paulo falando, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Imagina, Deus está falando com ele. Bom, eu pelo menos imagino assim, Deus falando comigo, ou se apresentando para mim, eu já ia, né, cair no chão, ficar prostrado, e tudo que ele falasse para mim, eu ia dizer, amém, sim Senhor, eu creio, mas não é assim, geralmente. E isso serve para nós, então a parte nossa na aliança com Deus é crer. Exatamente. Esse é o grande desafio. Porque o Abraão não cumpriu a parte dele. Aqui para frente vai ficar claro isso, porque, veja bem. A parte prática, falando assim, que ele cumpriu na fé, né? Mas a parte prática que seria, que você falou que passou o fogo no lugar dele. Aqui para frente nós vamos ver isso, ó, Evelyn. Mas você já pegou a parte que resume tudo. A parte dele foi crer. Porque no lugar dele passou esse fogo aqui, olha, no 9. Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, 3 animais. Todos com 3 anos de vida. Quantos anos Jesus ficou na terra? 3 anos de ministério, né? Não, 33 anos, mas eu me confundi. Quantos anos durou o ministério dele? 3 anos, certo? E também uma rolinha e um pombinho, significando, né, aquela parte da aliança das pessoas menos providas, né? Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente da outra. As aves, porém, não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Então, ali, eu acho que umas águias, uns gaviões, que são aves de rapina, né, vinham para pegar aquela carne, porque eles sentiram o cheiro do sangue. Isso aqui simboliza os espíritos maus, os espíritos malignos que querem atrapalhar a nossa aliança com Deus. Ao pôr do sol, veja, já era de tarde, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes, que seria o estado do ser humano sem a luz de Deus, certo? Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração dos seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, aqui, ó, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes darei esta terra, desde o ribeiro do Egito e até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenazeus, dos cadmoeus, hititas, ferezeus, refaíns, e todos esses demais aqui, né? Amorreus, cananeus, girgazeus, jebuseus. Tem algum momento aqui nessa aliança que Deus fala o que ele teria que fazer? Uma cobrança, uma lei, uma imposição. Se você for fiel, se você jejuar, se você santificar, se você me servir de verdade, porque ele já tinha crido. Se ele creu, ele estava com Deus. Ele estava com Deus para o que daí vê. É que essa parte do sacrifício aqui era um costume da época, ali da região dos patriarcas. Quando você fazia uma aliança, você fazia a promessa de cumprir a tua parte, certo? Mas veja que Deus não pediu nada para ele. Deus só prometeu. Disse que eles passariam pela escravidão, porque era uma situação que o Egito trouxe ali, mas eles sairiam com muitos bens, que ele, no caso Abraão, iria em paz, ia morrer numa velhice boa, né? E aí na 4ª geração dos descendentes, eles vinham voltar para cá. Aqui, se alguém quiser marcar esse texto, por que levou 40 anos para eles entrarem na terra? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa.
assim como o número dos gentios ainda não foi alcançado, para que o nosso José celestial volte. Mas aqui, Evelyn, bem assim, para resumir, eu só quis colocar o texto porque para fundamentar. Abraão estava cansado e ele dormiu, porque o pacto era assim: Deus iria de alguma forma se manifestar, caminhar no meio daqueles animais, e aí dizendo assim, ó, eu vou cumprir a minha parte, porque senão eu vou, né? E é claro que não tem como nós duvidarmos de Deus fazer a parte dele, mas o Abraão teria que passar também no meio. Só que a presença de Deus já veio com um fogareiro esfumaçante, né, uma tocha na mão. O fogo era Deus e a tocha na mão quem era? Era o próprio Jesus, que toma o lugar de Abraão e se compromete no lugar dele. Porque o filho de Abraão, que é Jesus, e antes dele ele é, pela descendência até Davi e tal, ele é a parte humana da coisa que representa Abraão. E ele passa no meio daqueles animais, dizendo assim, né, eu vou cumprir por ele. Se ele não cumprir a parte dele, e realmente a descendência de Abraão não cumpriu a parte deles no pacto. Isso está especificado no nome, porque Abraão creu, os demais tiveram que aprender com a fé dele, e muitos falharam. Mas o que acontece? Ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Chama o nome desses patriarcas, porque foi com eles que Deus fez a aliança. Quantos anos isso tem antes da lei ser dada? Isso aqui é um fato importante. Nós temos aqui quase 1000 anos, porque a lei foi dada mais ou menos em 1200 a.C. E esse pacto aqui aconteceu no ano 2000, 2200 a.C. Uma cronologia para nós entendermos. Não tem exigência, não tem cobrança, e ainda por cima tem a esperança de alguém cumprir a parte de Abraão que Abraão não conseguiria cumprir. Tudo apontando para Jesus, que substituiria e tomaria o nosso lugar. Eu acho isso aqui, quando eu ouvi sobre isso, eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Desde o início, Deus se comprometendo em, tipo assim, mas que Deus, né, que faz isso? Porque a visão que os judeus tinham de Deus, se você não fizer, Deus vai te matar. Você vai ser destruído. Como a gente brinca, né? Deus vai te matar e vai te ressuscitar. O que eu estou admirada, além da explicação aqui, é que como quando a gente faz a leitura sem o conhecimento histórico, a gente não percebe que um versículo bem pequenininho é o mais importante da história toda, né? Ah, Abraão creu, você passa por cima, e vai para a história, né? Então, esse detalhe com todo o contexto, né, que faz toda a diferença, que é o mais importante, às vezes a gente fica mais apegada a animal morto, sei lá o quê, passou isso, e fez aquilo. Não entende nem o significado. Não entende nem o significado, e realmente a parte que está ali no começo é o fim de tudo, né? O porquê de tudo. Exatamente. E outra coisa que eu fiquei também muito admirada nesse texto agora, é que eu não sabia que Deus já tinha falado que eles iam passar 400 anos no Egito. Porque ao ver, assim, ele já tinha avisado, 400 anos, tal geração, tudo. Então, o cuidado de Deus, então, isso aqui foi escrito antes deles irem, então eles sabiam que eram 400 anos também. Sim. Eles tinham essas escrituras. Na verdade, assim, na verdade, escrita ainda, né? Na verdade, tinha tradição oral, que passava de pai para filho, passando certo? Nas falas, eles sabiam o que ia acontecer, mas talvez não davam relevância, né? Só que quando aconteceu, foi exatamente como Deus falou, eles ficaram esses 400 anos no Egito. A gente não tem muita dimensão, né, que você pensar hoje, o que é um milênio de Abraão, nosso Deus, de Abraão até Moisés? Vamos pegar ali, quantos anos Abraão, Isaque, Jacó, aí José, depois 400 anos, essa tradição oral, assim, só quem realmente é fiel para guardar isso e dar relevância, né? Considerar isso importante. A maioria dos judeus não estava nem mais... como nós temos na tradição que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então Moisés recebeu essa história de alguém, né? E talvez Deus tenha confirmado no monte para ele, ficou 40 dias lá, né? 40 noites, Deus tenha confirmado, dado detalhes, e ele escreveu, né? Assim, com riqueza de detalhes, que é o que é interessante na forma com que a gente recebe pronto, como se falou,
Nossa, eu já tinha lido isso aqui, né? A Bíblia completa eu já li algumas vezes, né? Não como o pastor Jesuel, que tinha lido, sei lá, acho que umas quase 50 vezes, mas eu já li algumas vezes. E isso aqui passa desapercebido, como outros detalhezinhos. Aquele texto que nós lemos agora há pouco, de Jeremias 31, 31, o fato dele estar mais repetido 2 vezes no Novo Testamento, fazendo uma conexão de datas, de palavra, é uma coisa tremenda, o cuidado de Deus com a gente. É uma coisa tremenda, é muito importante. Amém? Mais alguma pergunta? Temos ainda alguns minutinhos. Aí surge uma criança para falar assim, né? Com quem que Caim casou? Por que Deus colocou aquela árvore lá? Por que Deus criou o diabo? E eu disse, surge uma criança, né? Porque quando a gente nasce espiritualmente, a gente tem essas perguntas, mas nem liga, né? A gente está tão abençoado. Ah, sim, sim. Você que está em casa, né, no Facebook ou no Instagram, você pode fazer a pergunta para a gente, de repente, no outro dia ou na outra quinta-feira, a gente vem e responde, porque nós vamos continuar com o nosso estudo, gravando, nós vamos produzir conteúdo aqui, aqueles que vão assistir para a gente. Tem algumas pessoas aí já ao vivo? A Flávia, abraço Flávia. A Vanessa e o Ricardo, Deus abençoe vocês. A Mayra também. Ô Mayra. Oh, que bênção. Glória a Deus. Bem-vindos aí ao nosso estudo bíblico. Se vocês quiserem a apostila, a gente manda para vocês. E vamos fazer assim, se tiverem perguntas para fazer em relação a essa questão da relação que nós estamos fazendo do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus do Velho Testamento com Jesus, com Yeshua. Hoje nós passamos até por uma questão de origem do nome, que é salvação, que é Salvador. O nosso Deus é aquele que nos salva. Amém, gente? Vamos orar então e interceder pela vida do Valderli, que contraiu o Covid, pediu oração, né? Quero orar pela mãe da Jaqueline também, Spencer, que pediu pelo Face. A mãe dela está fazendo um tratamento de câncer. Vamos orar por ela. Vamos orar pelo nosso irmão, o presbítero André. Provavelmente amanhã vai fazer uma tomografia, tirou os acessos, e é para ele receber alta amanhã, se Deus quiser, vai sair vitorioso, né, desse vale de sombra de morte. Rafael, vamos orar pelo Rafael. A irmã Ivanir, que está hospitalizada, né, os irmãos orem por ela. A irmã Ivanir tem que fazer uma cirurgia de hérnia de disco, que ela está sofrendo há muito tempo, mas como é uma cirurgia eletiva, né, se alguém ouvir essa mensagem, puder ajudar de alguma forma, ela está lá no UPA, está sofrendo lá com as dores, ela trava completamente, está bem grave o problema dela, só cirurgia mesmo, ou Jesus curando, que a gente está orando, né? Mas ela precisa das nossas orações. E por todos os seus familiares, por todos os nossos familiares, vamos interceder para que o Senhor, né, continue concedendo graça a todos nós. Amém? Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento rico, de podermos estar aqui em oração, estarmos juntos,